Voltando então à nossa aula mais legal, que é da nossa jogada completa, agora vamos interpretar, tá? Começando aqui, a gente vai virar todas as cartas, tá? Porque eu não vou abrindo uma por uma. Eu tirei aqui para vocês verem que continua o mesmo, né? Carta de trabalho, inconsciente, né? Vocês já anotaram tudo, né? Tá tudo anotadinho, e se precisar é só voltar na aula passada para revisar. É normal, não se assustem, parece que é muito difícil decorar, mas com a prática vocês vão aprendendo, tá? Eu de tempos em tempos faço uma tirada dessas para mim, para me aconselhar. Então tá. Vamos abrir. Lembra que o nosso consulente aqui é o presidente eleito? Na nossa eleição agora de 2018? Vai assumir agora em 2019? Então, agora vamos saber como vai ser o governo dele, tá? Como ele vai se sentir, como vai acontecer tudo. E aí é bem legal, a gente vai ter uma prática bem bacana. Acho que vocês vão gostar bastante. Eu vou tentar não sair muito do significado bem literal que eu passei para você das cartas, tá? Mas com o tempo você vai ter uma conversa muito particular sua com o tarô, tá? Então não se preocupe. Então aqui estamos com as cartas todas viradinhas, certo? E aqui é a carta da alma, lembra? Como é o nosso presidente que foi eleito na eleição de 2018, que assume agora em 2019, tá? Nós estamos vendo como presidente, tá? Não vamos ver aqui a vida dele, detalhes da vida dele. Então, ele tá iniciando uma nova jornada, né? Como é que a alma dele se sente? O próprio mago, né? Iniciando uma nova jornada, ele tá analisando, né? Como ele vai utilizar da melhor forma os recursos que ele tem. Lembra que o mago, ele é um dominador do mundo material, né? Ele evolui através do equilíbrio dos elementos materiais, do uso dos recursos que ele tem ao seu redor no mundo. Então, a alma dele agora está nesse momento onde ele se sente renovado e um estudioso, né, de como ele vai fazer as coisas funcionarem a partir dos recursos materiais que ele tem ao redor dele. A segunda carta é a carta do pai, lembra? É a carta do consciente, é a carta do, né? Eu sempre digo a carta do ego, né? Então a gente vê que ele vem representado como cavaleiro de paus. Então a porção do consciente dele, lembra do cavaleiro de paus, da aula do cavaleiro de paus, né? Nós temos aqui um conquistador, né? Que é muito vaidoso, né? Estamos falando mesmo do nosso presidente, né? Muito vaidoso, ele conquista as vitórias porque ele quer receber as glórias, né? Ele é muito determinado, né? Ele gosta muito de ser adorado, querido, ele olha muito para si mesmo. Vamos voltar lá na aula do Cavaleiro de Paus. Então, é o seu consciente, a sua carta de motivação, né? As ações dele são baseadas na vitória, né? Para conquistar o reconhecimento, né? Porque ele é extremamente vaidoso, muito amado, irresistível, né? Tanto que conseguiu conquistar a posição que está. E aí é bem interessante a gente ver isso, que lá na carta do inconsciente dele, do sentimento, a gente vê o enforcado, ou seja, ele tem uma visão inconsciente, ele tem uma criança interior muito ao avesso, né, gente? Lembra lá do enforcado?
né? Ele precisa ver o mundo com outros olhos. Lembra que eu mostrei para vocês lá no Close do Tarô que a posição correta seria assim? Primeiro o espiritual e depois o mundo material, o poder material. Pois é, ele tem, então, na sua vida, no seu inconsciente, os valores diferentes, né? Ele coloca em primeiro lugar o poder material para depois o espiritual. E ele não olha... A primeira impressão que eu tive, na verdade, é que ele não olha muito para esse lado da vida dele, né? Para o seu yin, para o seu inconsciente, né? Para sua mãe. Então, a Santíssima Trindade do nosso presidente é essa, né? Alguém que vai começar, que vai aprender fazendo, tá, gente? Ele vai aprender fazendo, tá? Muito, muito, muito garboso, muito orgulhoso, muito vaidoso e que não está olhando para os seus sentimentos, tá? Eu não acho essa aqui, e aqui, ó, não estamos julgando ele, tá? Não estamos julgando ele bom nem mal, só estamos vendo o que o tarô tá dizendo. Na carta de mudanças, ó, a gente vê que como presidente, para mudar, ele vai ter que ter um domínio muito grande sobre o próprio ego, sobre os próprios medos, sobre as feras ao redor dele. Ele vai ter que ter um equilíbrio espiritual muito grande. Olha só. Tá? A gente vê uma alma completamente voltada aqui para o mundo material, mas para ele realizar as mudanças, ele vai ter que olhar para a sua parte mais espírita, a sua força interior, para dominar aqui a sua porção mais egóica, humana, né? Então, para realizar as mudanças que ele precisa, ele teria que usar a força, né? A força não no sentido de meter-lhe a força, né? Mas, ao contrário, né? Buscar esse equilíbrio entre, né, o mundo material e o mundo espiritual, o eu dele, né? E das coisas ao seu redor. Muito trabalho, né? Podemos ir lá e voltar na aula da força e ver um pouco mais sobre isso. Aí nós temos aqui na carta de carreira e trabalho, ó, a carta do sucesso, da vitória. Eu nunca tive dúvida, e isso aqui eu já falei para algumas pessoas, que a questão financeira, material, econômica, para ele é extremamente importante, tá? E que eu nunca duvidei que ele fosse focar nisso e trazer bons resultados. Então, a gente vê aqui um sucesso muito voltado para a questão econômica, né? Lembra lá quando eu embaralhei a carta que eu disse que iríamos estudar o nosso presidente? Como alguém, como iria ser o seu governo, né? Então aqui, claro, os valores deles é muito baseado nisso, no poder, no dinheiro, no sucesso. Então, com certeza, ele vai trabalhar baseado nisso, tá? Na vida material. E aí aqui a gente daí faz aquele cruzamento, lembra? Com a carta de dívidas e pequenos problemas, dinheiro, né? Resultado do financeiro. Então, a gente vê aqui a Rainha de Copas. Então, vai rolar muita fofoca, muita intriga, muita coisa, né? Alguns vão gostar, outros não vão gostar. E o segredo, na verdade, para ele ter esse sucesso de uma forma mais plena, seria ele utilizar mais a compaixão, né? O amor. Mas, vamos ver se ele vai conseguir, né? Porque ele é muito emotivo, mas com um masculino muito forte, né? Muito pela vaidade, pela força, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, né? Aí aqui a carta do oculto, ó. Trazendo a Rainha de Ouros. Tem uma mulher aí, eu não sei, parece que eu já tinha visto num jogo que eu tirei antes sobre uma para essa mesma questão. E que parece que tem uma mulher que vai ter muito poder por trás, né? Pode ser que ele seja traído por uma mulher, pode ser que uma mulher venha e incomode ele. Tem uma questão oculta que tem uma mulher aí, ó, que vai, ó, envolvida com dinheiro, gente. Com poder, com dinheiro. Vamos ver, né? Tá oculto. Aí a gente vê ele aqui, né? A carta do coração dele, né, valete de copas, ele sabe, aquela situação de todas as pessoas têm boas intenções, ele tem boas intenções, né? Ele como marido, ele é um bom marido, ó, até ele é mais tranquilo do que a esposa dele é muito mais tirano. A gente vê aqui, ó, um cônjuge bem presente, bem
bem forte. Olha, dentro de casa é bem diferente do que parece ser, né? Bem diferente. Não, assim, ó, aqui essa carta diz que a vida pessoal dele não é o que parece. Ó, em casa é bem diferente mesmo. A carta de viagens, tá? Mostra que ele tem bastante viagem, sim, ó, é um 8 positivo, né? Muitas viagens infinitas, que é normal para a função dele. Olha a carta da saúde, gente, o louco. Gente do céu, esse homem não vai ter facilidade nenhuma na função que ele tem. Ele vai sofrer muita pressão psicológica, muita estafa, muito cansaço, muito estresse. Gente, não é fácil. Olha, não vai ser fácil para ele. A saúde dele tá muito delicada. Vejo aí muitas dificuldades na saúde dele, tá? Na cura e equilíbrio, a carta do julgamento. Ele tem, na verdade, ele vai conseguir receber tratamento, tá? Mas ele passa todo esse período de governo com a saúde muito sensível, muito delicada, tá? Daí nós já tínhamos visto aqui o inconsciente, ó, a carta de filhos dele. A gente sabe que os filhos deles também têm posições públicas, né? E a gente vê muita dificuldade, muita discussão, muita falta de apoio, muitos problemas, olha, dificuldades mesmo, tá? Não vai ser fácil. Vai ser, acho que, mais difícil para os filhos do que para ele. A função dele vai ter mais sucesso do que a dos filhos, ó. Muitas preocupações. Aí nós vemos aqui a casa de desafio, né? Ó, obstáculos, inimigos, novamente uma mulher, uma rainha de espadas. Então, ó, no oculto uma mulher, no desafio uma outra mulher e uma rainha de espadas. Preciso falar mais alguma coisa para vocês? Olha, eu poderia falar tanta coisas aqui, guri, gente, mas não vou falar, tá? Tô aqui para ensinar vocês. Ó, se vocês querem entender mais, né? Incentivo que vocês peguem esse jogo, depois olhem, né, lá nossas lições passadas e tirem suas próprias conclusões. Mas, ó, não é fácil, tá? Não tá fácil para ele. Aí aqui nós já vimos a esposa dele, ou a situação emocional dele, né, enfim. Aqui nós já vimos a situação financeira também, né? E aqui alegrias e amigos, então ele tem muitos apoiadores, né? Pessoas entusiastas ao seu redor, que confiam muito nele. E aí, olha o futuro. Olha só, gente, esse jogo é muito parecido com o que eu tirei quando ele ganhou, tá? Mas aí eu fui ver, assim, a questão minha, pessoal, em relação a esse governo, e saiu estrela também, tá? Então, quer dizer, a gente pode ter esperança? Pode ter esperança, tá? Pode ter esperança de que alguma mudança vai ocorrer e que vai ser positiva sim, né? A estrela a gente sabe que é uma das melhores cartas do tarô e eu disse para vocês diversas vezes que é das minhas preferidas. Então, começamos no mago, terminamos na estrela, passamos pelo sucesso. Então, eu acho que a gente vai ter um presidente aí focado em algumas melhorias, principalmente na questão econômica do nosso Brasil. Ele vai ter muitos desafios, gente, não vai ser fácil para ele. Está aí pronta a nossa tiragem completa e vocês viram aqui um exemplo bem bacana. Gostei muito desse jogo, viu? É isso, esse foi o nosso close da nossa tirada completa, né? Da nossa jogada completa do tarô.